Olá, bem-vindos ao Persona em Foco. A cada semana nós colocamos em destaque uma personalidade do panorama cultural brasileiro. Temos aqui duas presenças importantes que vão conversar com a nossa convidada de hoje. Eu vou apresentá-las agora. Ela é uma das pioneiras da investigação histórica das artes cênicas brasileiras. Desenvolveu e coordenou pesquisas que resultaram em importantes publicações sobre o teatro brasileiro. Autora de biografias de artistas e grupos teatrais que lhe valeram os prêmios APCA, Mambembe, Shell e Jabuti. Foi também redatora do Dicionário do Teatro Brasileiro. Seja bem-vinda, Maria Tereza Vargas. Ele é formado pela Escola de Comunicações e Artes da USP, com especialização em TV instrucional na França e na Inglaterra. Aqui na TV Cultura foi produtor de TV e esteve nos departamentos de Cultura e de Ensino. Foi também coordenador de projetos e assessor de comunicações da Secretaria de Estado da Cultura, assessor de programa de ensino à distância e consultor do Centro Cultural Franco-Brasileiro de Paris. É um prazer recebermos Cesário Palma Travassos. E agora a nossa convidada de hoje, atriz, diretora e produtora teatral. Ela participou de dezenas de peças com importantes atores, atrizes e diretores brasileiros e estrangeiros. Viveu vários momentos que hoje fazem parte da história do teatro brasileiro e desenvolveu também um trabalho que se transformou numa referência na televisão. A nossa persona em foco de hoje é Nídia Alicia. Quero chamar a atenção também para a nossa simpática plateia, que é composta por estudantes de artes cênicas, jovens atores e convidados. Obrigado pela presença de vocês. Muito bem, então podemos começar. Maria Tereza, por favor. Vamos começar do início, né? O seu livro, Ninguém se livra de seus fantasmas, você conta a sua infância, a sua adolescência, e então nós queríamos que você contasse, para nós todos aqui, essa infância que me pareceu muito feliz, e essa adolescência que me pareceu muito feliz também, e o seu ambiente em casa. Bom, eu nasci em Trieste, no norte da Itália. Em criança eu fui sempre posta em contato com música, pintura, arte em geral, teatro, óperas, principalmente muitas óperas. E foi muito interessante, porque quando eu saí da Itália, com 13 anos, eu já tinha visto mais de 30 óperas. Eu comecei, a primeira vez que eu pisei no Teatro Municipal, eu tinha 3 anos. Eu me lembro muito bem da cena. Eu assisti a Aida. A Aida, a ópera de Verdi, se passa no Egito. E é uma ópera exige muito do cenógrafo, dos figurinos. E, de repente, entram em cena elefantes. E elefantes verdadeiros. Eu fiquei impressionadíssima e perguntei para minha mãe, por que os elefantes têm um esparadrapo no traseiro? Foi a coisa que mais me impressionou com 3 anos de idade. E você perguntou alto? Sim, claro. Todo mundo ouviu, a plateia ouviu. Pelo menos os próximos. Foi uma gargalhada geral no meio da obra. Mas nessas horas tocava muito alto. Bom, bom, bom. Então, Passou, né? Bom, de repente, né, subitamente, você foi arrancada, né, desse mundinho maravilhoso que você vivia.
Conta para a gente, então, como é que foi esse desenraizamento, né? Essa saída desse mundo maravilhoso que você vivia e a vinda para o Brasil. Olha, estávamos no tempo do fascismo. Eu sou de uma família judaica. Meu pai era médico, radiologista, dirigia vários hospitais e fundou um sanatório para tuberculose. Quer dizer, ele tinha uma posição muito importante. E minha mãe, além de ser pianista e acompanhadora, ela era formada em ciências musicais na Universidade de Viena. E, de repente, os dois perderam o emprego. Por quê? Porque eram judeus. Então, meu pai disse, vamos embora, porque isso aqui vai virar um inferno. E a minha mãe disse, vamos para bem longe, porque se é para sair, temos que sair de uma vez. Não adianta mudar, como muita gente fez, para fugir da guerra na Itália, foram para a França, para fugir da Polônia, foram para a Alemanha. Isso deu tudo errado, porque a Europa inteira virou um desastre. Então viemos para o Brasil, como turistas, e ver o que a gente podia fazer. Nós fomos, meu irmão e eu, fomos para o Colégio Dante Alighieri, na Alameda Jaú. Ficamos lá 1 ano e meio. E, em seguida, nós fomos prestar exame no ginásio do Estado para que fosse reconhecida o que nós estudamos na Itália. Eu tive que estudar todas as matérias que eu não tinha feito na Itália. E, graças a Deus, passei, foi ótimo, meu irmão passou, e fomos para o Mackenzie. Gente, vocês não sabem o que era o Mackenzie naquela época, era um paraíso. Eu estava vindo de escolas com uma linha fascista, então era tudo sério, uniforme, não se podia falar com os rapazes, não podia fazer isso, não podia fazer aquilo, era tudo complicado. E o Mackenzie dava a maior liberdade e, de repente, eu percebi que existia um outro tipo de vida. Isso vocês não fazem ideia. Soube que, naquela época, havia uma ditadura do Getúlio Vargas. Perto do que eu passei na Itália em matéria de ditaduras, não era nada. Eu achei o Brasil maravilhoso. Em 2 meses eu estava falando português. Daquele jeito, mas eu estava falando. Lídia, nós temos um vídeo aí gravado há muito tempo já, bastante tempo, com uma pessoa que faz uma pergunta para você. Opa! Vamos ver. E aí você nos conta quem é e qual foi o seu contato com essa pessoa. E você se lembra que em 1947 você foi minha aluna? Em 1948 foi a minha primeira assistente no museu? Pietro Maria Bardi? Pietro Maria Bardi, o fundador do Museu de Arte. O Museu de Arte que está na Avenida Paulista, mas não foi ali que foi formado. Inicialmente estava dentro do prédio dos Diários Associados, na 7 de abril. A estrutura toda foi pensada e criada por a mulher dele. E ela foi uma grande arquiteta, uma grande artista, filha de um professor, pintor também, de sobrenome Bo. Então, era Lina Bo Bardi. E Bardi foi a pessoa que me ensinou coisas incríveis. Era um jornalista nato, sabe? Essas pessoas que descobrem novidades, descobrem o que falar para o público, ou a respeito do que se dirigir para ter uma resposta. Não fazia nunca uma pergunta vazia.
Então, nos obrigava, que nós fomos primeiro alunos dele, ele nos preparou, um grupo de 5. Quer dizer, ele deu aula para 40, mas depois escolheu 5. E nós éramos assistentes e dávamos aula para estudantes. Já podemos entrar, então, aí nos anos 40, né, Nídia? Como é que você vê, né, esse período da nossa história do ponto de vista cultural, o ambiente cultural, né, dos anos 40, e notadamente do ponto de vista teatral? Quando eu cheguei em 39, eu comecei a frequentar teatro imediatamente. Teatro de prosa, teatro de ópera, música de câmara. E reparei como os atores eram bons. Falavam de uma maneira diferente. Sotaque português, que era chique. Todo mundo falava, sabe, carregando nos S's. Mas eles eram bons. Mas a coisa que me chamou mais a atenção foi o primeiro ator ou a primeira atriz tinha o seu lugar marcado no palco. Quer dizer, o meio do palco era do primeiro ator. Assim como você está agora. Exato. Não mudou muito. E os outros atrás, né, Nídia? E eles não vinham ensaiar, não tinha esse problema também? Não ensaiavam. Não ensaiavam. Quer dizer, o contra-regra passava o texto com os atores. Mas os atores não recebiam a peça inteira. As deixas, sim. Era assim, a frase dela, a frase a ser pronunciada, e antes disso a deixa. A deixa é o final da frase do outro. Como é que conseguiam representar? É um mistério. É mistério. Terrível. E não tinha diretor. O diretor era o primeiro ator, mas o primeiro ator não ia aos ensaios. Tinha o lugar do primeiro ator. Tinha Ninguém lugar. podia. Uma cadeira, né? Que punha essa cadeira de Procópio. Ninguém sente. Olha, era um teatro muito diferente. Muito diferente. Aí surgiram nomes novos. No Rio de Janeiro, Nelson Rodrigues. Um grupo amador chamado Comediantes, um jovem diretor polonês fugido da guerra chamado Zimbinski, uma atriz polonesa, um outro ator polonês, Turkov, e ela, como chamava? Stipinska. Stipinska. Que dizem que tinha uma voz muito bonita. Fala, vozeirão, vozeirão. Todos mortos. Sim. A gente precisa fazer um esforço porque nós somos os remanescentes. Senão, a coisa fica melancólica. Né? Agora, o ponto que vocês nunca viram, e espero que não vejam, era um pobre senhor, na ponta do palco tinha um buraco. E atrás do buraco para nós e na frente do buraco para vocês, sentados na plateia, escondia-se o ponto. E o ponto ficava falando, lendo a peça para dizer... Então você tinha que ficar ligado no ponto. Qualquer coisa ele fazia sinal. O ator não sabia quando ia entrar e o ponto fazia. A plateia não via nada. O negócio era... Então, a primeira coisa que em São Paulo a gente lutou, e antes de mim, Alfredo Mesquita, Décio de Almeida Prado, são nomes que vocês devem ter ouvido, pelo menos, falar. Décio era um grande crítico e Alfredo foi o criador da Escola de Arte Dramática, que hoje está na USP. Então, esses jovens, o Décio era da Faculdade de Filosofia,
Eles começaram a dizer, vamos mudar o teatro, vamos mudar, isso não dá. Influenciados por um grande ator francês chamado Louis Jouvet, que veio para a América durante a guerra e não pôde mais voltar para a França. Então, ele viajou pelas Américas, norte e sul, e ele trouxe espetáculos com atores maravilhosos. Então, os nossos jovens disseram, por que nós não podemos fazer esse tipo de teatro? Então, aqui começou a revolução. Então, o grupo do Teatro Experimental, o teatro universitário e os English Players, que eram um grupo inglês que morava aqui, Madalena Nicol com Paulo Tran, quarto grupo, mudaram a cara do teatro. Foi nessa época que você fez a sua estreia em teatro, com A Margem da Vida? Foi. Fala um pouco desse momento. Então, foi um espetáculo muito bonito para a época, mas muito bonito. E nós apresentamos esse espetáculo no Teatro Municipal e foi a primeira vez que o programa tinha uma sigla, TBC. Ninguém sabia o que era. Mas sempre tem alguém que sabe, não? Que eu sei. Deve ser em benefício dos tuberculosos. Então, só que era em benefício do Teatro Brasileiro de Comédia. Nesse seu primeiro trabalho, ainda como artista amadora, você já recebeu um grande elogio de um dos maiores críticos do Teatro Brasil, que foi o Décio de Almeida Prado. Nós temos aí um trecho do que ele escreveu nessa crítica dele, na voz do ator Carlos Messene. É difícil imaginar melhor desempenho que o seu. Mais simples, mais despido de afetação, mais delicado, mais poético. Não diremos que se trata de uma atriz de grande futuro, porque apesar de estreante, essa sua interpretação desde já a inclui entre as melhores atrizes brasileiras. É uma atriz que traz para o palco duas qualidades inestimáveis e que geralmente tem faltado às nossas atrizes: cultura e sensibilidade artística. Agora, Nídia, é uma figura importantíssima nessa história toda, que está ligado intimamente ao TBC, né, tem que se falar, falando em TBC, tem-se que falar nele. Franco Zampari. Franco Zampari foi um engenheiro italiano que foi amigo e colega de estudo na Itália do Cicillo Matarazzo. Cicillo Matarazzo era Francisco Matarazzo, sobrinho. E ele tinha paixão pelo teatro. Assistia teatro, qualquer tipo de teatro que houvesse, ele tinha 2 cadeiras reservadas no Teatro Municipal. E sabendo que o grupo do Teatro Experimental estava passando dificuldade, ele propôs ajudá-los, deu uma quantia e resolveu construir um teatro só para amadores. Um dia, numa discussão entre amigos, em que todos diziam que o Brasil não teria condições de fazer espetáculos de um nível como os europeus, os americanos, ele disse, não, se eles tiverem as possibilidades práticas, tiver um lugar para ensaiar, alguém que cuide deles, enfim, ensaiarem bastante, tudo. Em um ano eu garanto que a gente faz um grupo tão bom quanto os estrangeiros. Eles morreram de rir, ele apostou, construiu o teatro, fez o teatro para os grupos amadores. Felizmente, depois de um pouco, ele compreendeu que só com amador não se faz nada, que tem que ser profissional. Então, aí começou o TBC, com diretores vindo da Europa, diretores formados por escolas de teatro.
E aí, em um ano, realmente se apresentaram espetáculos muito bons. Vamos recorrer novamente ao professor Décio de Almeida Prado? Claro. Ele nos deixou algumas palavras interessantes sobre o Franco Zampari. Vamos dar uma olhada? Um homem de indústria, um homem de dinheiro, interessado em teatro, era uma coisa inteiramente nova no Brasil da época, pelo menos. Ele achava que o teatro brasileiro estava passando por uma fase de grande pobreza, pobreza material, pobreza artística. E ele quis valorizar o teatro, não só artisticamente, mas também pelo lado social. Os atores viam o Franco Zampari como uma espécie de salvador da pátria. Durante a noite, na hora de dormir, todo ator brasileiro rezava que Deus nos zampare. Porque o Zampari era praticamente um deus dentro da nossa constelação pequena do teatro brasileiro. Nídia, como foi que você conheceu o ator Sérgio Cardoso? Eu conheci Sérgio quando ele veio representar em São Paulo o Hamlet, com o Teatro do Estudante. O Hamlet tinha estreado no Rio com um sucesso imenso, que repercutiu pelo Brasil todo, e ele veio para cá, assistiu, quer dizer, representou o Hamlet, e Alfredo convidou o grupo todo para assistir a um ensaio da Margem da Vida. Aí, passou um tempo e Sérgio, com alguns dos atores do Teatro do Estudante, resolveu fundar uma companhia, o Teatro dos 12. E estava faltando a rainha. Então, Sérgio Brito, que trabalhava com ele também, Sérgio disse, por que não chama a Nídia, que representou na Margem da Vida? Você não lembra do ensaio? Ele disse, não dá para ela fazer o papel, ela é manca. Nídia, para realizar essas propostas do Franco Zampari, foi importante a chegada dos diretores italianos no Brasil, não foi? Foi. Foi muito importante. Porque nós tínhamos a maior boa vontade de fazer coisas novas. Mas a gente acha que pode, mas não há. Tem que esperar um pouco. Então, nós tínhamos um técnico, um diretor técnico, que se chamava Aldo Calvo. Foi um dos maiores cenógrafos premiados da Itália e que estava aqui. E ele disse, ele que explicou para o Zampari, tem que chamar diretor, não pode continuar assim. Ele disse, quem vão chamar? Ele disse, tem um jovem diretor que está na Argentina no momento. Quem sabe a gente pede para ele vir aqui, passar um tempo, ver. Ele chamava-se Adolfo Celli. Ele veio, assistiu um espetáculo que estava em cartaz. O Zampari disse, você aceita ficar aqui, montar com um grupo de amadores, etc. Ele não só ficou, mas se entusiasmou pelo Brasil. Havia no prédio do TBC um andar inteiro para construir cenários. Tinha a parte de costura, que fazia todos os figurinos. Máscaras que fossem precisas eram feitas lá. Tudo era feito no TBC. Eu peço licença para interromper um pouquinho essa conversa gostosa, agradável. A gente tem que fazer um intervalinho e voltamos já já com o Persona em Foco. Ok, voltamos com o segundo bloco do Persona em Foco. Hoje nós temos o Palma Travassos e a Maria Tereza Vargas conversando com Nídia Alicia.
vou voltar um pouquinho atrás, porque a Nídia falou de Sérgio Cardoso. É necessário que a gente saiba que Sérgio Cardoso não é apenas o nome de um edifício ali na Bela Vista, mas que foi um dos maiores atores, depois de João Caetano, como diz o Décio de Almeida Prado. Ele era um grande trágico. E agora eu vou perguntar para a Nídia sobre uma outra pessoa, também colega dela, que ela contracenou, e que seria interessante que ela nos dissesse como era esta pessoa, Cacilda Becker. Não é apenas um teatro na Lapa. Não. Cacilda Becker foi uma pessoa passional que tudo o que fazia, ela entregava a alma. E teatro era a paixão dela. Ela dedicou a vida dela ao teatro de tal maneira que praticamente morreu em cena. E era uma lição ficar assistindo a Cacilda representar e criar o personagem. Ela morreu com 47 anos, poderia ter dado mais 40 anos, pelo menos, para o teatro, mas foi embora. Pois foi justamente, então, com a Cacilda Becker que você estreia em 1950, né, com o primeiro espetáculo da temporada de 50, o Entre Quatro Paredes, de Jean Paul Sartre. Sim, foi com Cacilda e com Sérgio. E com Sérgio. Então, é o famoso huis clos que conseguiu incomodar tanto a esquerda quanto a direita, mas que foi um grande sucesso de público. Foi uma peça proibida, posta no Index, de um lado, e proibida do outro lado pelo Partido Comunista, que achava que a peça era burguesa. A censura resolveu proibir a peça. Então foi na véspera da estreia. 1950. Nós fizemos um ensaio à meia-noite para 3 censores, não bastavam 3 sentados lá, e o pessoal ligado ao teatro, todo mundo, porque se for proibida não tem o que fazer. Nós representamos, ao terminar a peça, os 3 censores ficaram em silêncio, olharam um para o outro, levantaram e aplaudiram. E a peça foi. Proibida até os 18, mas foi. Nídia, talvez fosse interessante você dizer como foi o ensaio dessa peça, que hoje as pessoas acham que elas estão descobrindo certos meios interpretativos, quando vocês, em 1950, fizeram exercícios bastante modernos. Sim. Para começar, os ensaios foram a portas fechadas. Quer dizer, ninguém podia assistir o ensaio, porque o método do Celli era novo para nós e para todo mundo. Então, nós começamos primeiro que tudo, leitura. Leitura, 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 explicação, discussão, palavra por palavra, saber o que a gente está falando. Depois, o Celli fez. Eu vou citar só alguns exercícios. Representem a peça sem dizer uma palavra. Então, nós tínhamos que representar sem falar. Depois, ele dizia, são 3 animais em cena. São 3 papéis. Tem uma lésbica, um traidor e uma assassina, digamos assim, fútil, totalmente fútil. Então, Cacilda fazia a lésbica, representava como uma cobra. Sérgio fazia o traidor e era um rato.
E eu fazia a Estelle, que era completamente volúvel, e que jogou, que teve uma criança que ela não queria, ela jogou pela janela, matou a criança. Então era um gato angorá. E nós representamos essa peça assim, sem falar, só como animal. Então foram experiências que em 1950 ninguém tinha feito. Mas nunca demos uma importância especial, porque nós fizemos. Descobrimos depois, quando todo mundo se baseava e falava em Stanislavski, que nós já tínhamos feito isso 30 anos antes. Mas... E justamente aí, então, tem uma outra transição, que é a passagem do palco para o petit écran, seja para a telinha. Começa a aventura televisão. Como é que foi isso para você? Porque essa passagem, ela às vezes é difícil, né? Ela é dolorosa, ela é complicada, não só para quem representa, como também para quem dirige. E você fez ambas as coisas, passou a fazer ambas as coisas em televisão a partir mais ou menos da década de 50. Como é que foi essa experiência e como é que começou isso? Foi na TV Record, não é? Como você disse, na TV Record. Então, fomos convidados, Sérgio e eu, para apresentar um programa e sentamos, o que vamos fazer? E resolvemos fazer um programa de 1 hora ou meia hora, não sei exatamente, mas um personagem no ar. Então, cada semana a gente falava de um personagem e eram poesias, músicas, representações de tudo. E como fez sucesso, renovamos o contrato e fizemos um outro, romance. Então eram os casais importantes da história. Fizemos Napoleão, a mulher, o Dom Pedro I, a Marquesa de Santos, enfim, continuamos. E nessa mesma época, estava muito na moda fazer teleteatro. E nós começamos a apresentar peças inteiras, uma por semana, ao vivo. Não tinha, bom, vamos parar e corrigir, não tinha disso. A gente fazia uma peça por semana. E fizemos peças incríveis, porque você pode fazer qualquer autor em televisão. Escolhíamos autores pouco conhecidos, importantes, e convidávamos colegas que também gostassem de fazer. Porque televisão, para gente de teatro, na época, era uma coisa menor. Isso, exatamente o que eu ia dizer. Havia um preconceito, né? É o preconceito. Era considerado uma arte menor. Ou nem arte, talvez. E muita gente não fazia televisão, ou fazia escondido. Isso. Envergonhados, né? Envergonhados. Da tela pequena para a tela grande, eu gostaria de mostrar um trecho do trabalho que você fez no cinema. É um filme que fez muito sucesso em 1956, chamado Quem Matou Anabela. Nesse filme você contracenava com um outro grande ator, que era o Procópio Ferreira. Não foi Carlos, senhor comissário. Não foi ele. Quem matou a Anabela. Olha, tinha Procópio, Jaime Costa, que também era um grande ator, Olga Navarro, Ruth de Souza, Carlos Zara, Carlos Cotrim e uma senhora velhinha da casa do ator. Existia uma casa de ator em São Paulo. Fechou, nunca mais se falou no assunto. E essa senhora tinha mais de 70 anos. E o diretor da casa do ator implicava com ela, dizia, não pode chegar mais tarde do que 10 horas da noite.
A velhinha ficava filmando, nós voltávamos à 1 da manhã, às vezes. Então, a gente ajudava ela a pular o muro. Mas, Nídia, agora podemos passar, acho que para a companhia Nídia Alicia Sérgio Cardoso, né, que estreou em 54. Bom, chegou uma hora que a gente resolveu montar uma companhia nossa. Mas você montar uma companhia e não ter um teatro era inútil. E uma noite que voltamos de uma filmagem, que nós estávamos filmando um filme que nunca terminou porque acabou o dinheiro, mas voltamos a pé pela Conselheiro Ramalho e vimos um tapume alto, uma construção atrás, eram 4 da manhã. O Sérgio olhou e disse, parece um teatro. Digo, opa, passou o sono. E vamos ver. No dia seguinte fomos à prefeitura, era um teatro, o Cine Teatro Espéria. Isso, Espéria. Pré-construído na Alemanha e que a gente encontrou por acaso, porque estava fechado, e queriam transformá-lo num estacionamento, uma coisa assim. Aí disse, não, vamos, corajosíssimos, assinamos um contrato por 10 anos, com possibilidade de renovar, mas não tínhamos dinheiro nenhum. Bom, e agora? Agora montamos uma empresa. Então, a gente foi procurar, foram engenheiros que se associaram a nós e se criou a empresa Bela Vista. E o teatro passou a se chamar Teatro Bela Vista. Mas estreamos no teatro com Hamlet, dirigido por Sérgio. O teatro foi um teatro muito, mas muito bom, com uma acústica perfeita, visibilidade perfeita. Nesse teatro que você fez, Chá e Simpatia, foi, né? Com a direção do Sérgio, que foi um grande sucesso seu. Essa peça foi a primeira vez que ganhamos realmente dinheiro e ganhou todos os prêmios. E foi remontada em algumas ocasiões e deu sempre certo. Sempre tem um cavalo de batalha que a gente tem, que nos momentos que a coisa não está indo bem, a gente remonta. Isso. E quando acabou o contrato, muitos anos depois e tudo mais, eu estava na Comissão Estadual de Teatro e a gente resolveu fazer um pedido ao governador de ficar com o teatro. Exatamente, com o teatro. E aí, imediatamente, passou para o teatro, passou para o governo, e foi demolido e levou 10 anos para ser reconstruído. E o Teatro Sérgio Cardoso, que está aí. Temos mais um intervalinho, é o último do nosso programa de hoje. Voltamos já já com o Persona em Foco. Estamos de volta com o terceiro bloco do programa Persona em Foco. Hoje nós temos a Maria Tereza Vargas e o Cesário Palma Travassos entrevistando Nídia Alicia. Nídia, em 1960, você já separada do Sérgio Cardoso, resolveu tocar a companhia, né? Seus amigos, seus familiares temeram muito por isso, porque seria uma grande luta, né? Então, seria interessante que você dissesse, você tocando a companhia, as peças que você escolheu e o trabalho imenso que você teve, né? Sozinha. Foi difícil, foi realmente difícil, porque a tal companhia que tinha sido formada, a companhia
Bela Vista, resolveu, depois de assinar um contrato comigo, resolveu vender para outra pessoa a companhia, sem comunicar. Então, houve um período de muita luta, muita discussão, a coisa foi parar na justiça. Foram anos e anos de uma luta que nunca se resolveu, porque foi tão complicado tudo que nenhum juiz conseguia mais ler todos os autos do processo, tinha mais de 30. E acabou o tempo de permanência no teatro. No fim, eu saí, deixei o teatro, porque já tinha acabado o tempo. Digo, não vou lutar mais, chega. Eu vou cuidar de uma outra coisa que eu acho muito interessante e importante, que são os jovens. Num certo momento, no seu teatro, no Bela Vista, por decisão judicial, você era obrigado a trazer outras companhias de fora, produzir espetáculos de outras companhias de fora. Não, não era obrigada. Não? Não. Explica bem esse momento. Eu consegui fazer isso, porque eles queriam arranjar uma desculpa para me tirar. Não conseguiram. Então, eu consegui. Quem me telefonou foi Paulo Autran, que estava aqui em São Paulo, e disse, olha, Nídia, eu sei que você está no teatro, etc., mas é um teatro tão bom, que tal fazermos um espetáculo juntos com a companhia dele? Eu disse, bom, vamos ver os advogados o que dizem. E o advogado do Paulo era também advogado da empresa Bela Vista. Aí eu consegui isso. Nídia ali se apresenta e os técnicos eram meus, os refletores eram meus, toda a parte responsável pelo funcionamento do teatro era minha. Então, era uma coprodução. Nessa ocasião que você colocou no seu teatro a maravilhosa Dulcina de Moraes, Tia Mamie. A gente tem aqui um depoimento de um ator que era muito jovem na época, estreou em teatro justamente no Tia Mamie, lá no Teatro Bela Vista. Vamos dar uma olhada? Nídia, vamos relembrar uma coisa que aconteceu em 1962. Pelas suas mãos, eu estreiei no teatro. Eu tinha 10 anos de idade e estreiei em que espetáculo? Tia Mamie, protagonizado e dirigido por ninguém menos que Dulcina de Moraes. E aí teve um ensaio de censura, lembra? O que aconteceu? Os censores estavam lá, fez o ensaio e acabou o ensaio, e você perguntou então, e os censores falaram, então, tudo bem, liberado. Quando se levanta um personagem estranho lá do fundo e fala assim, liberado coisíssima nenhuma. E quem era esse cara? Porque eu sou o juiz do não sei o que, do juizado de menores, e eu proíbo a participação dessa criança nessa peça. Ele fala sobre palavras incríveis como lésbica, menstruação, Marx. E além disso, na terceira cena, não bastasse, entra ele envolto apenas numa toalhinha branca. Aí vem você, Nídia, com toda a calma, com os cabelos impecáveis, e pergunta assim, senhores, a que criança vocês se referem? Eles olham para mim e falam, ele. Aí ela fala assim, mas não há criança nenhuma no espetáculo. Como não? Porque esta criança... Senhores, com licença, eu vou apresentá-lo. Este aqui é Ivan José. E não se trata de uma criança, embora a verdade tenha 10 anos. Ivan José é um ator. O que aconteceu então?
Os caras fizeram... Hã? Saíram, estreamos e foi um grande sucesso. E finalizando, Nídia, um grande beijo. Obrigado. Você fez uma coisa muito importante também, que foi lançar o Dario Fo. Dario Fo. Não é? Que hoje é tão comentado, tão falado. Você foi a primeira a apresentar uma peça do Dario Fo. Foi. Foi Quem Rouba um Pé tem sorte no amor. É porque Dario Fo é um autor completamente diferente dos outros. Ele se diverte com aquilo que ele escreve. A peça foi pouco compreendida na época, porque era muito à frente daquilo que a gente estava fazendo. Depois foram representadas várias peças dele, com Fagundes, com outras pessoas. Hoje em dia ele é conhecido, ganhou o Prêmio Nobel de Teatro, mas naquela época ele era totalmente desconhecido. Nídia, em 67 é o advento da TV Cultura, né? Foi criada pelo governo do Estado. E em 62 anos depois, em 69, você está aqui na TV Cultura. Você começa com programas, se eu bem me lembro, um deles foi o Quem é Quem, e depois um programa criado, apresentado e produzido por você, que é o Presença, que marcou época, sim, né? Esse programa foi muito interessante. Como é que foi, então, essa segunda passagem? Quer dizer, vai ser em televisão, vai? Então, você está passando de uma televisão comercial, uma experiência que você já tinha, para uma televisão educativa, né? Com toda a carga que esse nome tinha, assim. Como é que foi isso? Quando foi inaugurada essa televisão, eu vi um futuro completamente diferente do que qualquer outra televisão pudesse oferecer. Um lugar onde podia se fazer experiências. Eu sempre achei que a nossa obrigação como TV cultural e educativa era ousar, era lançar novidades, pesquisar, lançar atores, lançar programas diferentes, porque os programas eram todos mais ou menos iguais. A gente sabia o que as outras televisões faziam. E aqui, todo mundo que estava trabalhando aqui era apaixonado. Não era um contrato comercial, era um contrato de coração para coração. Todos que trabalhavam queriam fazer alguma coisa, queriam fazer alguma coisa diferente, queriam fazer alguma coisa que ficasse, que transmitisse, que ensinasse e, ao mesmo tempo, divertisse. As pessoas não têm que ser chatas para fazer coisa culta. Havia um pouco, assim, de lenda. Ah, não, a TV educativa é chata. Não, não precisa ser chata. Por que ser chata? E nós ousamos fazer coisas incríveis, incríveis. Não tínhamos dinheiro, porque, como sempre, qualquer coisa patrocinada por um governo, seja ele qual for, não tem dinheiro. Apesar de todas essas inúmeras dificuldades, foram muitas as realizações do Departamento de Dramaturgia, principalmente aqui da TV Cultura, na sua gestão, Lídia. Foram teleteatros, telecontos, teleromances. É impossível a gente citar todos eles, mas a gente fez um clipe com cenas de alguns desses trabalhos. Opa! Para a gente ver. No meio do caminho. Não fala isso, mãe. Você está sempre com a cabeça no mundo da lua.
Daqui a pouco o sol esquenta, se esconde e o café tá aí todo amontoado. Não seja idiota. Não seja idiota, viu? Pegue. Pega esse dinheiro, são $80. Pega. Pega e vai para São Francisco. Vai para São Francisco. Procura alguém com vida e meio humano. Vai, pega. Promete para mim. Pega esse dinheiro. Você tá com medo? Vamos. Irmã! 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 Esse foi um período realmente muito gostoso, né, Lídia? Foi. Foi realmente um período muito criativo, muito gostoso, né? E que deixa muita saudade para nós, que fizemos, que participamos desse período. Agora, ultimamente, você tem se dedicado a lecionar, né? Sim. Então, a última fase, né? A última fase da sua da aventura aí no Teatro Paulista. Então, a Nídia é professora de teatro. Conta para nós, então, essa sua experiência e como que isso se deu. Bom, a gente não leva nada do que aprende, do que faz, para o túmulo. Todos nós que passamos a vida fazendo teatro, temos alguma coisa para passar adiante. E lecionar é uma coisa muito gostosa. Primeiro de tudo, você se mantém vivo. Você começa a ter contato maior com os jovens como vocês. Dar e receber. Vocês vão perceber isso se vocês se abrirem para receber o que os mais velhos têm ainda para dar. E os velhos vão se sentir muito melhores se receberem o que os jovens estão inventando. Sobre esse importante trabalho que você se propôs a fazer, de lecionar teatro para as novas gerações, nós temos um depoimento muito carinhoso da Lígia Cortez para você. Ah, Lígia é maravilhosa. Nídia, quando você veio aqui no Célia Helena para dar aula, faz mais de 20 anos, você disse que você queria dividir um pouco a sua experiência. A sua experiência como atriz, a sua experiência, né, toda a bagagem que você trouxe da sua mãe no trabalho vocal. Mas o que eu tenho visto nesses anos todos que eu estou compartilhando com você o dia a dia é que a sua experiência de vida, a sua experiência como mulher, a beleza como você vive, você encara as dificuldades, os problemas imensos que você também teve na sua vida e, sobretudo, o seu atrevimento na época em que você fez tantas realizações sendo mulher, diretora da TV Cultura, entre outras coisas, fundadora de teatro, de pensamento em pedagogia, e hoje é de uma força e de uma importância tremenda. Eu aprendo e todos os alunos, e acho que quem sabe ver quem você é, aprende demais. É uma pessoa que a gente precisava fazer festa todos os dias por você ter vindo da Itália para cá com a sua mãe. Obrigada, Nídia. Agora é hora de abrir espaço para a nossa plateia. Algumas pessoas querem lhe fazer perguntas, Nídia. Já tem alguém ali, acho. Ali. Muitas pessoas entram no teatro como rumo à fama, mas algumas com vontade de aprender de coração. O que a senhora acha disso? Eu acho que tudo que vocês quiserem fazer com sua própria vida, vocês têm que fazer com o coração. E
Nada é desperdiçado. Todo o trabalho que vocês tiverem, pelo tempo que durar, é um enriquecimento para vocês. Vale. E tenham a coragem de ficar, de continuar. Isso eu acho muito importante. Mais uma pergunta? Boa noite. Meu nome é Daniele Rosa, sou atriz do Teatro Oficina e eu sou convidada da produção. É um prazer estar aqui, ver vocês todos. Nídia, eu tive a honra de fazer sua personagem no Teatro Oficina, no último espetáculo, Cacilda, na Odisseia de Cacildas, e sob a direção de Zé Celso. E eu queria saber, assim, na verdade, eu queria que você contasse um pouco da sua experiência quando você substituiu a Cacilda na peça Niquibar, fazendo Kit Duval. Não. Na peça Niquibar? Isso. Niquibar foi uma coisa que aconteceu. Cacilda estava no 5º mês de gravidez e um sábado de tarde ela passou mal. Teve uma ameaça de aborto e o médico proibiu que ela fizesse as 2 sessões de sábado seguida. Eu já tinha assistido a peça inúmeras vezes e sabia de cor. Eu, tá bom, eu entro. O Tchelle olhava para mim apavorado. Mas você sabe o texto, pelo menos? Digo, sei. Entrei e fiz o papel. Foi exatamente assim que aconteceu. Ok. Quero agradecer a Maria Tereza Vargas, ao Cesário Palma Travassos, vocês foram brilhantes. E muito especialmente a você, Nídia Alicia, por ter aceitado o nosso convite. Você nos honrou com a sua presença. Obrigado a todos e até o próximo Persona em Foco. Obrigada a você, querida. Foi maravilhoso. Que bom. Em relação aos novos dramaturgos, né, os contemporâneos, existe algum que você tenha muito interesse, que te desperte um interesse muito grande? Você se entusiasma às vezes por um autor e 2, 3 peças depois você chega à conclusão que não é aquilo que você esperava. Eu acho que o importante é ler todos os autores, compará-los e, aos poucos, você selecionar aqueles que te interessam realmente. Calma, seu momento chega.